Aqui foi muito assim interessante por causa eu usava droga, né? E muitas vezes assim eu usei dentro da sala de aula. Eu colocava um caderno assim na frente e sentava no fundão e cheirava ali cocaína. Sala de aula? Na sala de aula. E na sala, até na aula dessa professora aí, eu cheguei a usar na aula da Celisa. Eu sentava bem no fundão, colocava um caderno, livro aberto, assim, bolsa, mochila na frente. E ali eu usava, mas era mais cocaína, assim. E uma vez eu vi muito mal, porque eu tinha passado num lugar com minhas amigas, eu tinha usado bastante mesmo. E eu cheguei, consegui ainda chegar aqui na escola. Aí quando eu cheguei no Verdão, aí eu passei muito mal. Aí me levaram pro hospital. E aí foi que começou tudo. A Celisa, essa professora, a me ajudar, a querer ajudar. E foi todo um processo, assim, demorado, mas com resultado, assim. Porque eu tinha vontade de fazer o magistério e porque assim, eu estava muito envolvida com o pessoal, uma turma minha, e eu queria se afastar. Eu achei assim que se eu mudasse de escola, se eu fosse um pouco mais longe, estudar em outro lugar, eu ia conseguir. Mas no fundo assim eu não conseguia largar as drogas, por quê? Por causa eu já estava viciada, era meu corpo que não era só amizade, mas era meu corpo que dependia da droga. Eu subi a escada, eu estudava no andar de cima e eu passei muito mal assim, e os professores me levaram, isso foi em 91, me levaram para o hospital e foi lá, fizeram exame, tudo, viu que eu tinha usado tudo, e essa professora começou a me ajudar, a Celisa. Depois disso ela começou a oferecer ajuda aí que eu comecei a acreditar, ou pelo menos assim, sonhar um pouquinho que eu podia acontecer algo diferente na minha vida. Porque até então nunca ninguém tinha assim ajudado, como que ela persistiu em ajudar. Às vezes quando a gente está nesse meio assim, a gente recebe muita crítica, mas a ajuda mesmo é bem pouca. E ela foi persistente assim na ajuda, sempre falando que tinha um amigo que queria me ajudar. Então essa história toda que eu estou contando foi aqui que aconteceu. E a Celisa, ela me deu um bilhetinho escrito, né, que o amigo dela queria muito me ajudar. E esse amigo chamava Eduardo, o nome assinado Eduardo. E eu falei assim, eu não vou não, porque a igreja, eu fiquei meio cismada assim de ir. Mas ela falou assim, não, pega esse bilhete, guarda e o dia que você quiser ir, você vai. Não era muito ligadona nas coisas. Só que foi incrível, porque eu joguei assim dentro da mochila, aí eu fui trabalhar no outro dia na loja, eu trabalhava na loja, aí eu abri a mochila, o bilhete estava lá, aí eu jogava no meio do caderno, à noite eu abri o caderno, o bilhete estava lá. Eu falei, pô, então eu vou ligar para esse cara para ver se ele consegue realmente me ajudar. E eu liguei, aí marcamos um dia para conversar, e foi muito interessante que eu estava andando assim, procurando a igreja e não conseguia. Por quê? Por causa, estava tudo em construção, e assim, poxa, e eu não conseguia assim se localizar, achar, eu estava nervosa também, e eu consegui achar lá o nome de uma escolinha que era da Batista, aí eu apertei a campainha e tinha dois homens fora, assim, aí falou assim, você está procurando alguma criança? Eu falei, não, estou procurando Eduardo. Aí o rapaz que estava junto dele falou assim, o pastor Eduardo. Eu falei assim, aí foi fera, porque eu nunca tinha conversado com o pastor, eu nunca tinha pensado, assim, de estar diante de um pastor conversando, e aí eu fiquei, nossa, eu achei que eu estava meio doida, meio louca, assim. Garra, que ela foi uma mulher sempre de muita garra, assim, ela foi construindo. O sonho dela era ver esse lugar construído aqui, e ela fez. Aí depois minha irmã construiu a casa ali em cima. Então assim, aqui tem toda a história da minha família mesmo, assim, sabe? Aí depois de um tempo eles mudaram, foram para Hortolândia, e daqui eu saí, toda a história você já sabe, né? Eu saí daqui, fui para casa da Mouse, depois fui para casa de recuperação, mas aqui foi assim, eu diria assim, minha adolescência toda aqui passei nessa casa, na minha infância.
Então tem muita história com as minhas irmãs. E aqui eu vivi assim, intensamente aqui, né? Tudo. Tudo. É isso aí. E aqui que foi o começo de tudo, assim, sabe? Aqui que eu conheci uns colegas que usavam, tinha uns que estudavam aqui, tinha outros que já tinham parado de estudar. E a gente ficava muito aqui na frente. E o lugar que a gente ficava muito mesmo era numa viela ali que tem. Então a gente batia cartão ali, todo dia a gente estava ali, eu praticamente nem entrava na sala. Às vezes minha mãe era chamada na escola porque ficava com essa turma e porque matava muita aula. Então assim, só que na minha cabeça eu estava curtindo, era uma curtição, eu achava legal matar a aula, ficar com grupo. E aqui a gente pulava um muro, às vezes a gente vinha por trás assim, pulava e ficava aqui a gente ficava sentado aqui e ficava um grupo. Você trabalhava aqui na escola, Gonzalo? Você é de 90, 80? 88? Você é mãe de quem? Você lembra de mim? Eu sou a Silvana. Então, eu tô contando toda a história minha aqui. E ela sabe que ela trabalhou. É mesmo? Eu falando, Deus fez uma grande obra na minha vida e eu tô testemunhando aqui, eu tô falando do tempo que a gente ficava. Oi, minha querida, que bom ver você assim. Tá bem, graças a Deus. Gente. Transformada, viu? Nossa, transformada mesmo. Do jeito que a gente via essa menina, não imaginava que ela ia estar assim. Graças a Deus. Nossa, menina, né? Pode falar. Cocaína. A diretora, a Tânia, né, levava ela para a sala, conversava com ela, né? E a gente via cada dia que passava ela se acabando, sabe? Se acabando. Esses dias eu comentei com uma menina que trabalha aí. Eu falei, e a Silvana? Ninguém nunca mais soube, nunca mais teve notícia dela. Você lembra da Fia, que trabalhou na cantina? Fia morreu, porque se envolveu com drogas e depois, quando saiu, o coração não aguentou, né? Eu tinha 11, 12 anos, mas tinha uma liderança de fazer uma muvuca, uma bagunça assim, que era terrível, líder mesmo, né? Levava assim a turma toda, sabe? Inclusive você saiu até fugida daqui do Mutinga, né? É. Isso, você é terrível, né? Menina do céu, você chegava assim no balcão da cantina, colocava cocaína ali, ó. E cheirava ali na frente de todo mundo. Ela não queria saber. A diretora catava ela, levava ela pra sala e conversava, ficava horas e horas conversando. Ela prometia, na memória que ela prometia, fazia tudo outra vez. Minhas filhas vão ficar felizes. A Cristiane saiu agora há pouco pra trabalhar. A Cristiane, acho que eu cheguei até... Porque eu repeti tanto de ano, sabe? Que eu não saía da quinta série. As meninas assim, que eram medrosas, tinha medo dela. Eu achava, minhas filhas eram uma delas, sabe? Morria de medo da Silvana. Não, era um terror mesmo. Não era só... Porque tinha um grupo também que botava medo, sabe? Gente, né? A gente tinha aquela fé em Deus, que Deus podia fazer uma obra, né? Depois ela sumiu, né? Aí falou, tá na mão de Deus, né? Quem sabe Deus um dia trabalha na vida dessa menina, né? A gente sempre comentava na escola. Dependia dela, né? E hoje? E hoje, olha, a Sônia vai ficar muito feliz. É a memorial. Silvana, você quer me matar? Ai, que saudade dessa menina. Tá bom, querida, quanto tempo! Estão fazendo um trabalho especial, pessoal. Eu não podia deixar você de fora, né? Você foi tão especial. Foi um prazer, viu? Conhecer a Silvana e ter essa menina como hoje o testemunho vivo, né? De que Deus transforma vidas. Né? E ela topou a parada de conhecer Deus,
E de conhecer outras vidas que foram transformadas também, né, pelo Evangelho, indo para a nossa igreja e sendo apoiada pelos jovens, pelos pastores e por todo mundo. E hoje ela é aí uma missionária, né, da Palavra de Deus, né? E eu fico muito feliz mesmo de ter podido ser usada assim um pouquinho, como um pequeno canal para dizer, olha, Deus existe, Ele te ama, Silvana, não desista de viver, né? As drogas não vão ter poder sobre a tua vida de jeito nenhum, porque Ele transforma. E aí ela foi para a igreja, lá conheceu o Senhor Jesus e teve uma vida de transformação e de mudanças, né? Foi fácil não, né? Não foi fácil, foi mas muito difícil. Foi difícil, né? Teve todo um processo, mas graças a Deus, né? Venceu mesmo. Com muita ajuda, assim, sabe? Deus colocou muita gente muito especiais na minha vida, assim. Foi mesmo, né? É que o João não tá aí, né? Porque o marido dela também é uma figura, né? O João também apoiou. É demais. Porque quando nós decidimos que iríamos mesmo, né, fazer o nosso papel como cristãos, de tentar ajudar a Silvana a sair dessa situação de pecado em que ela vivia, né, de opressão completa pelo uso da droga, nós tivemos que reunir a nossa família e dizer, olha, não vai ser fácil e nós precisamos lutar para ajudar essa menina. E muitas vezes as pessoas chegavam e diziam, olha, desista, Celisa, ninguém sai das drogas assim, é muito difícil. E eu dizia, nosso Deus é maior e Ele vai nos dar força para isso, né? E muitas vezes até conversando com psicólogos, com psiquiatras, eles diziam, olha, tome cuidado, porque as pessoas que tentam ajudar pessoas dependentes de drogas, essas pessoas se envolvem também e ficam comprometidas com os traficantes. E nós dizíamos, não vamos ter medo. Um psiquiatra me disse, Elisa, mude de escola. Você está colocando em risco a sua vida e a vida da sua família. E eu disse, não, meu Deus é maior, e Ele pode todas as coisas, e Ele vai transformar, né? Então, nós vencemos com a ajuda do nosso Deus em primeiro lugar. Com certeza. Da nossa família, da nossa comunidade memorial, né, com a ajuda de inúmeras pessoas, que se a gente fosse até casa de numerar recuperação, aqui, né, as casas de recuperação, o Vale da Bênção, não é que foi uma bênção da Silvana, é assim, uma pessoa especial que nos ajudou muito, foi a Mausa, né? A Mausa eu morei na casa dela e eu ainda era drogada, ainda morei na casa dela. Abriu a casa dela, não é? Para que a Silvana pudesse se recuperar, né? Eu, antes de ir para a casa de recuperação, eu fui para a casa da Mausa, né? A Mausa abriu a casa dela, praticamente sem me conhecer, né? Foi uma coisa assim que, por Deus mesmo, né? E ela falou assim, que ela abriu porque ela leu na palavra lá e Deus confirmou mesmo no coração dela que era para levar eu para a casa dela. E eu fiquei lá pouco tempo, mas um tempo assim, que foi marcante mesmo na minha vida. E tudo assim, foi muito, muito assim, intenso na minha vida. Assim, o amor que eu recebi na igreja, assim, o cuidado de todos, né? Ali, dos jovens, das mulheres, do pastor. Acho assim, tudo assim, Deus assim, teve os mínimos detalhes para estar cuidando da minha vida. Para ser, acho que tinha que ser algo assim impactante mesmo, que se não fosse algo assim profundo na minha vida, assim, do amor dele, eu acho que eu não ia conseguir. Então assim, ele fez tudo assim muito profundo, muito intenso mesmo, tanto assim, não tem nem como medir a quantidade assim do amor que eu recebi, de ajuda, de apoio, até dos adolescentes, das crianças, era assim, era a igreja todinha assim se envolveu assim com a minha situação, assim, que eu diria assim, não tem como não ver a mão de Deus, não tem como falar assim que não tinha a mão de Deus ali, e o cuidado de Deus assim em tudo. Fui também para a casa de recuperação evangélica, ali também era a palavra direta, era a oração direta, foi um período difícil, assim, eu acho que diria ser muito difícil mesmo, não é fácil ir para uma casa de recuperação, né? Mas assim, foi onde que Deus trabalhou muito na minha vida ali, sabe? De uma forma assim, diria assim... poderosa, só Ele pode. Então, assim, só para resumir um pouquinho, a história é bem longa, porque foram vários anos, né? Pelo menos 2 anos de luta intensa, né? Então, eu como professora de português, Silvana,
eu observava que na sala de aula tinha um comportamento diferente. Era uma menina muito linda, tinha um cabelo muito bonito, sentava na última carteira e era boa aluna quando ela estava sóbria, lúcida, sem ter usado a droga. E eu me lembro que muitas vezes eu percebia que ela se debruçava sobre a carteira e abria o livro de português e tinha um comportamento diferente. E só com o passar do tempo que eu fui perceber, pela minha ingenuidade, eu nunca tinha lidado com esse tipo de problema em sala de aula, que ela aspirava uma droga. E ela passou mal, pelo menos 2 vezes na sala de aula, e eu a socorri levando para o hospital universitário. E lá foi diagnosticado mesmo o uso de droga associado ao uso de um medicamento que a Silvana fazia na época. E ela me perguntou, professora, eu vou morrer? Eu disse, vai morrer. Eu não tenho salvação? Não, não tem. Se você continuar usando droga, ou você vai morrer na mão dos traficantes, ou você vai morrer de uma overdose. Só uma salvação e uma esperança para você. É Jesus Cristo. Você precisa confiar que existe um Deus que pode transformar a tua vida. E ela dizia, para mim não há salvação, professora. Eu não acreditava de jeito nenhum que tinha esperança, eu achava muito difícil. E assim, naquela sabe? época a Silvana passava por um conflito familiar, havia perdido um cunhado, e ela não aceitava a morte. Ela dizia, se Deus existe, aquele meu cunhado não teria morrido. Se Deus existe de verdade, eu não estaria no mundo das drogas, perdida. E eu disse, mas... eu ficava com muita dó da minha irmã, porque minha irmã, assim, ela tinha... meu cunhado tinha morrido e tinha 4 crianças, sabe? Pequenininhas. Era o Daiane, o Adriano, o Marcelo e o Alex, era 4. E assim, eu não me conformava, assim, sabe? Dele ter morrido, né? Eu, assim, pensava, poxa, eu poderia ter morrido, né? No lugar dele, ao invés dele. Em vez dele, porque, puxa vida, eu né? Não valho nada. Eu tava ali só atrapalhando tudo, não tinha, né? Eu não tava fazendo nada de bem, não fazia nada que ajudava ninguém, só atrapalhava. Então, neste caso, eu fiquei assim, sabe? E aí eu fiquei muito revoltada, era muita revolta, assim, sabe? Tinha muita neura de revolta na cabeça, assim, os lances, assim. E aí, continuando a nossa história, eu me lembro que eu disse, fui ao pastor Eduardo, disse, pastor, nós precisamos ajudar uma aluna minha. E eu sei que sozinha eu não vou conseguir ajudar. Nós precisamos dos jovens da igreja. E naquela época nós tínhamos histórias de jovens nossos que haviam se recuperado da droga. E que eram verdadeiras bênçãos na nossa igreja. Com a música eu me lembro do Adilson, que naquela época tocava teclado na igreja e era um testemunho vivo, né, de transformação. E eu dizia, olha, nós temos casos de jovens na nossa igreja que podem servir como testemunhos. E vamos ajudar essa moça aí, pastor Eduardo? Vamos, mas ela precisa querer ajuda. Aqui está o cartãozinho, leve para ela. E eu levei o cartãozinho. Eu tenho cartão até hoje. E ela guardou esse cartãozinho. E depois, nos momentos de muita luta, de muita dificuldade, ela acabou procurando o pastor Eduardo. E aí foi o início de uma grande jornada, né, de luta contra Satanás. Eu me lembro que ela ia para a igreja, que na hora do louvor, ela passava mal, muito mal. E nós todos sabíamos que era uma manifestação do diabo. E a gente dizia que, em nome de Jesus, ela venceria aquilo e que ela aprendesse a louvar. E eu me lembro de um domingo ter sentado ao lado dela na igreja e dizia, você não vai passar mal, porque Satanás não tem poder sobre a tua vida, porque Jesus agora é o Senhor da sua vida. E ela conseguia cantar, e eu me lembro que a gente cantava, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo o resistirá. E a Silvana conseguiu cantar, por fim, depois de muita luta, este cântico. Porque todas as vezes que ela cantava, ela era totalmente abalada pela ação do diabo. Você se lembra disso, Silvana? Eu lembro, assim, que eu passava mal, sabe? Assim, agora eu não sei até que ponto, assim, eu ficava ouvindo assim muito, eu sei que é o diabo, sabe? Hoje eu sei que eu não ia conseguir, sabe? Sempre tinha isso na minha cabeça, assim, eu não sei falar que estava ouvindo, sabe? Mas eu sempre ouvia assim, que eu não ia conseguir, você não vai conseguir, sabe? Sempre aquela palavra, assim, você não vai conseguir e não vai virar em nada, tipo, tava perdendo tempo ali, que minha vida não...
não ia ter mudança, sabe? Então sempre eu ouvia isso, sabe? Em todo lugar que eu disse, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai... Então assim, era uma perturbação muito grande, assim, sabe? Eu ficava assim, assim, acho que perturbada mesmo, sabe? Se eu ia conseguir, não ia, se eu tava, sabe, envolvendo todo mundo e perdendo tempo todo mundo. Tinha uns grilos, assim, sabe? De não saber, eu era perdidona mesmo, sabe uma pessoa perdida, cara? Era perdida emocionalmente, espiritualmente, era tudo assim, eu não tinha estrutura nenhuma, não tinha, só tinha carcaça mesmo, pé assim, porque, sério. na verdade, a Silvana tinha um problema seríssimo de uma baixa autoestima, e ela não conseguia ver valor algum nela. Ela começou a aprender as primeiras lições de amor, do amor de Deus. Que o Senhor ama você do jeito que você é. Foi até um baque quando, né, o pastor Eduardo chegou a falar isso, né, tava com a Dilson, né, a primeira vez que eu encontrei, ele falou assim, né, eu confesso, assim, quando eu passava em frente de uma igreja, minha mãe era muito, assim, religiosa, fazia o sinal da cruz e tal, e eu tinha vergonha, eu abaixava a cabeça, assim, quando eu passava em frente de qualquer igreja, porque eu não achava digno, assim, sabe, do amor de Deus. E o pastor Eduardo falou assim, Jesus te ama, ele falou assim, tão intensamente, quando ele falou isso, não é assim aquela frase que fala, Jesus te ama, ele falou tão assim, acho que tão do coração, assim, que Jesus me amava, que quando eu recebi aquilo, eu me senti assim, eu não sei se a palavra assim, imundo ou sujo, sei lá, eu senti assim, que eu não merecia aquele amor de Deus, tanto que eu falei para ele assim, eu falei assim, pastor, né, o senhor tá falando que Deus me ama, né, porque o senhor não conhece minha vida, ele falou assim, não, mas Jesus, né, conhece, né, aí eu falei assim, então aí que ele não ama mesmo, né, porque se ele conhece tudo, não ama. Aí ele falou um versículo lá que Jesus tinha vindo por os enfermos, não por os sãos, sabe? Eu estava drogada esse dia, mas esse versículo ficou assim na minha cabeça. Será que Jesus me ama mesmo? Será, né? O pastor falou lá que veio para os enfermos, né? Que os enfermos são as pessoas que estão aí perdidos, tá? E aquilo ficou na minha cabeça, ficou bastante tempo essa palavra dele, assim, mexeu muito comigo, sabe? Foi uma das coisas assim que mexeu, né? Muitas coisas, tá vendo assim que é muita coisa que foi acontecendo, sabe? Deus cercou mesmo. De todos os lados. E eu me lembro que naquela época nós trabalhávamos com as crianças no departamento infantil. E nós saímos um final de semana para um acampamento. Foi. E a Silvana foi junto conosco. E a Silvana gosta muito de esportes. Gostava e gosta ainda. Uhum. E gostava de jogar bola. E lá no acampamento, ela deu um show com as crianças jogando bola. E eu dizia, tá vendo como você tem valor? Olha como você é importante, né? Como você é importante para Deus, né? Você pode ter um ministério, você pode ajudar as crianças. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que nós subimos uma montanha e a Silvana ia com muita dificuldade, respirava com dificuldade, tomava remédios pesados, porque vocês sabem, existe uma estratégia para se sair das drogas, né? Ou você se converte a Deus e diz, olha, o Senhor me ama e eu aceito Jesus Cristo e quero minha vida transformada, ou você substitui a droga ilícita pela droga lícita, que são os calmantes, os antidepressivos, que são terríveis também, né? E a Silvana tomava remédios também, antidepressivos. E ela tinha efeitos colaterais e ela tinha síndromes de abstinência terríveis. E nós tínhamos que subir aquele morro e a Silvana ia quase que meio que arrastada, né? As crianças brincando, pulando, rindo. E a Silvana com dificuldade de respirar. E eu só tinha 17 anos. E ela só tinha 17 anos. Ela não tinha mais saúde. E eu me lembro que nós chegamos no topo da montanha e ali fizemos o nosso louvor. Paramos ali, agradecemos o nome de Deus, agradecemos pela natureza linda que a gente vislumbrava lá de cima e cantamos, tocando violão. E a Silvana chorava muito e me abraçava e dizia, Celisa, como eu queria ser como vocês. Eu nunca vou me esquecer disso. Como eu queria ser como vocês. E eu disse, um dia você vai ser feliz como nós somos. Porque nós temos um Deus. E esse Deus está te limpando de toda a sua mágoa, de todo o teu sofrimento, de todo o teu pecado, de tudo. Eu sei que aquele encontro ali, naquele acampamento, foi um marco para a vida da Silvana. Depois nós voltamos para a cidade, voltamos à nossa rotina e a Silvana
Um dia o pastor disse lá na igreja, num domingo pela manhã, nós precisamos dar ajuda para uma moça que precisa sair urgentemente do bairro onde ela mora. Ali ela é assediada pelo tráfico de drogas, nós precisamos tirá-la de lá. Há alguém que se dispõe a ajudar essa moça, levando-a para sua casa. E eu me lembro que não demorou um segundo, uma mãozinha se levantou, lá no meio. E foi a Mause, que disse, eu levo essa moça para a minha casa. Mause e Dona Lucília, que moravam lá do outro lado de Osasco, lá na zona... Sei lá, norte, Santo Amaro. Vamos levar a Silvana para lá. E foram meses de muita luta, de muito sofrimento para a Mause, mas também de muita obediência, temor a Deus, de comunhão com Deus, de busca da presença de Deus, da sabedoria de Deus, para poder orientar a Silvana. A Silvana tinha uma... Posso contar da unha? Posso? Vou contar. Não, acho que não. Não posso! Não lembro, mas não canta, não sei o que é. Depois. Não sei o que é, não canta não. Não conta não. Não conto da unha. Eu queria muito que a Silvana ficasse vaidosa, que ela fizesse as unhas, que ela cuidasse do cabelo, que ela começasse a ter uma transformação. De fora para dentro, de dentro para fora. Isso era preciso. Não, que hoje eu tô bonita. Então, a Silvana começou a se transformar, começou a cuidar dela mesma, começou a cuidar do corpo, do cabelo. E aí foi renascendo uma outra moça. Ela conseguia sorrir, ela conseguia ser espontânea, conseguiu mostrar o lado bonito dela. Porque é assim que Jesus faz, né? Quando a gente aceita Cristo, Ele nos limpa de todo jeito. Porque foi assim, lembra, né, que eu fiquei na casa da Mause, só que eu não consegui ficar muito tempo lá na casa da Mause, por causa, assim, ela tinha, né, o amor, que foi algo tremendo, assim, meu Deus, foi muito importante, o carinho, tudo, mas ela não tinha, né, ela mesma que não tinha, assim, não sabia como lidar, não tinha estrutura, né, aí por isso que, né, eu terminei saindo de lá, tudo. Foi pra casa de recuperação. Aí eu fui pra casa de recuperação. E essa casa de recuperação também a igreja procurou, né, foi uma pesquisa, né, muito grande, evangélica, tudo, para encontrar uma clínica de recuperação que trabalhasse segundo os princípios bíblicos, né, e a igreja finalmente encontra lá na Missão Ebenezer, lá na Praia Grande, e a Silvana ficou lá durante 12 meses. Era para ficar 9, ela ficou 12, porque existia todo um processo de correção, de disciplina. Eu cheguei a falar para eles, né? Porque eu tava com um mês na casa de recuperação, sabe? E assim, não tava fácil, né? Tava muito, muito, muito difícil mesmo ficar. Aí um dia lá eu saí da casa de recuperação, eu tava um mês e uns dias, sei lá. E nisso daí eu saí e fui embora, porque não era obrigado, né? Casa de recuperação é bom, porque não era obrigado a ficar, né? Fazia tudo de tudo para você ficar, mas quando fala, não quero, então ia terminar atrapalhando, ao invés de ajudar. E eu saí, aí nesse dia aí que o dinheiro da passagem fica, sabe, na casa de recuperação eles dão o dinheiro da passagem pra gente, né, a família tem que deixar, ou a igreja, e eu fui eu não sei se, né, conta assim, pode contar tudo, aí eu fui pra um tipo assim, um barzinho, sabe, era um boteco mesmo, sabe, porque aí eu falei assim, porque ela vivia síndrome, eu achei assim que eu saí e acabou, sabe? Eu falei, não, agora não tem mais chance mesmo, não tem mais jeito, porque era tudo que... Era tipo assim, a última esperança que tinha lançado era a casa de recuperação. E aí eu bebi, era acho que umas 7 horas da manhã, e eu fui até acho que 2h30, 3 horas da tarde. E tinha uns rapazes bebendo comigo. E eu tava com as bolsas, tudinho da casa de recuperação, e o mais legal, assim, que eles mesmos que me levaram de volta pra casa de recuperação. Os caras que estavam comigo lá me levaram e entregaram lá na porta da casa de recuperação e não levaram nada, sabe? Não roubaram nada, não fizeram nada. E aí foi legal porque nossa, eu tava travada, eu tava... E ali ela ficou mais... aí a professora...
as tias da casa de recuperação pegou e falou assim, olha, Silvana, você, né, Deus tem, ela falou lá que Deus tinha um propósito, falou um monte de coisa, mas o que mesmo gravou foi que tinha um propósito na minha vida, que era hora de, sabe, de começar do zero de novo ali na casa de recuperação. Aí tinha um espelho, ela colocou assim, eu em frente do espelho, sabe, assim, para ver como que eu tava, se eu ficasse fora mesmo, se eu não se entregasse mesmo a Deus assim, ia, sabe, a coisa não ia funcionar. E ali, sabe, naquela hora, assim, sabe, eu entendi mesmo, assim, profundamente que se eu não tomasse uma posição com Deus, não era com ninguém, sabe, não era com a casa de recuperação, não era com a igreja, era com Deus mesmo. Se eu falasse, Deus, ó, se eu não entregasse minha vida, assim, 100% mesmo para Deus, a coisa ia, hoje, podia ser que eu não estava aqui dando esse testemunho, sabe, já tinha ido há muito tempo. Vou te contar antes do Vale, como antes que chegou. Vale, a Mause, né, a Mause, ela chegou, a Mause sempre ia me visitar na casa de recuperação, sim, né, toda visita era uma vez por mês, mas ela sempre estava lá uma vez por mês, e ela falou, Silvana, você não quer, assim, conhecer mais a palavra de Deus, você está aprendendo? Eu falei, eu quero sim aprender mais, porque eu tinha entendido que era a coisa mais preciosa na minha vida era a palavra de Deus. Eu te compreendi aquilo, sabe? Que era a vontade de Deus. Não adiantava a gente querer fugir do propósito de Deus. Não tem como, sabe? E ali eu falei, eu quero. Aí ela trouxe um questionário da missão, né? Da missão Antioquia. E tinha umas perguntas para fazer assim, né? Tipo assim, você é batizada? Eu não era batizada, né? Aí eu tinha que colocar, não. Você trabalha na igreja? Não. Quantos anos que você trabalha na igreja? Nenhum. Sempre, tudo assim, sabe? Não tinha nada assim que ajudava, assim, para entrar, não tinha o perfil. Aí na outra folha estava escrito assim, você já fumou? Sim. Você já bebeu? Sim. Tudo assim, um questionário que era para né? Tudo assim, se fosse analisar humanamente falando, eu não poderia ter ido para o Vale da Bênção. Você, né? Eu não era batizada, eu não tinha trabalho na igreja, eu não tinha nada. Perfil. Não tinha nada. Então, o que eu tinha? Tinha usado droga, tinha fumado, tinha bebido. E esse questionário foi pro seminário, e aí a gente falou, não, vamos orar, até lá na casa, não, vamos orar, porque se for da vontade de Deus, você vai, né, mesmo com esse questionário não sendo, né, aquilo positivo, que eles queriam receber, mas você vai entrar se for da vontade de Deus. E aí quando me chamaram para eu ir pro seminário, eu fui e a coordenadora falou assim, olha, Silvana, nós pegamos sua ficha, né, seu questionário, fizemos umas 5 ou mais reuniões, assim, para decidir se pegar você. Você está aqui porque é a vontade de Deus, né? Então, assim, eu achei isso aí bem tremendo, assim, ficou bem marcante na minha vida, porque, assim, quando Deus quer fazer algo, Ele faz mesmo, sabe? Mesmo. Não tem barreira para Deus, não tem nada que impede. Não tem né? Critério humano. Não tem. Então, assim, se fosse olhar humanamente, jamais era para eu estar no seminário, mas, assim, foi um milagre. Então, assim, eu me senti naquele seminário lá, foi assim, eu me senti assim, sabe, assim, ser amada por Deus ali, aí eu já comecei, né, assim, a achar bem legal. Ela se tornou realmente, ela foi sendo preparada para um ministério. E ali ela estudou a palavra de Deus. E ela tinha compromissos sérios agora com uma igreja. A Igreja Memorial a acompanhava, ela visitava, ela fazia uma espécie de estágio, né, Silvana? E ela voltava para a igreja, né, e ali na igreja desempenhava algumas funções, né? E a igreja sempre, a Memorial sempre acompanhando passo a passo, apoio total do pastor Eduardo, não é? E de outros pastores também, não é? Que estavam ali na época, pastor Cláudio na época, que muito ajudaram a Silvana nesse processo, né? E a Silvana foi se preparando, já era hora de sair do vale, e o Senhor preparou todas as coisas. E preparou inclusive o Cornélio, não é? Preparou o companheiro, porque Deus nos quer plenos. Ele nos quer íntegros, né? E realizados em todas as áreas. Então agora a Silvana tinha um novo visual, ela tinha um novo modo de pensar, de agir. Agora ela tinha projetos de vida pessoal. Ela tinha projetos de trabalho na obra do Senhor como uma missionária e tinha projetos de vida particular, de constituir uma família e de ter filhos, né? E Deus fez tudo bonitinho e tudo direitinho,
A palavra de Deus diz assim, que nós não devemos estar ansiosos, né, pelas coisas que vão nos acontecer, né? Que nós temos que, em primeiro lugar, entregar a Deus, né, a nossa vida, que Ele faz de todas as maneiras, em todos os ângulos, em todos os aspectos, né? A gente não deve andar ansiosos, né? Que Ele completa a obra dele na nossa vida. E assim aconteceu com a vida da Silvana. E eu tenho tido o prazer, a satisfação de acompanhar mesmo à distância o ministério da Silvana e do Cornélio. Fui a Curitiba com muita alegria, né? Conheci a igreja onde eles atuavam lá em Curitiba, com muito orgulho, com muita alegria e com muita gratidão a Deus, né? Por todo esse processo de mudança e de transformação. As drogas são poderosas. Hoje a gente sabe que as drogas constituem um problema de saúde pública. É um problema social seríssimo. Mas a gente sabe que Deus está acima do poder do tráfico das drogas. Não é? Que Deus está acima do poder do inimigo. E que a igreja tem um papel importantíssimo também de alcançar esses jovens que se encontram assim perdidos, não é? Sem salvação. Que Jesus Cristo é a resposta para isso, né? Então, Silvana, eu fico muito feliz, querida, de ter tido o privilégio de ter sido a tua professora. Eu não sei o quanto de português você aprendeu nas minhas aulas. Talvez não tenha aprendido tanto o quanto eu imaginava que fosse bom você saber, mas isso também não é tão relevante. O mais importante é que você aprendeu o caminho do Senhor, não é? E que você hoje é uma bênção, que você está conosco de volta na Memorial, agora com um ministério específico. Né, casada com pastor. Casada com pastor, com 2 filhinhos maravilhosos e com uma vida linda de testemunho pela frente. Isso tudo que nós contamos, essa lembrança do passado, para a gente poder relembrar e ter a oportunidade de agradecer a Deus. Sim. Tá bom, querida? Tá. Muito bom. Deus abençoe ricamente. Aqui também faz parte da minha história, porque quando eu cheguei aqui na igreja, na Memorial, eu conheci, né, alguns jovens, a Mônica, a Gláucia, né, a Aline, e essas meninas, elas sempre ficavam assim comigo, elas, né, sempre conversando, aconselhando. E só que aquela fissura de usar droga, muitas vezes eu usei aqui bem. As meninas ficavam em pé, fica aí, Mônica, para ver aqui. Só fazendo pano quente. Aí eu, assim, aquele desespero, dava aquele desespero, aquela coisa assim. Muitas vezes eu usei aqui, eu abaixava aqui e usava. E a Mônica, ela, sim, muito nova, tudo muito novo para ela, ela ficava com medo, era uma experiência que acho que só ela que pode contar, né, o que ela sentiu, naquela vontade de ajudar, e às vezes a vontade, muitas vezes também usei lá na sala do banheiro lá do pastor, e ela sempre falava, não, Silvana, tenta não usar, tenta, né, não usa agora não, vê se aguenta mais um pouco, mas era muito difícil, era difícil. E o que marcou, Silvana, foi o fato de, nessa época, ser muito fácil falar para você, não usa, mas não conseguia imaginar o que você sentia. Então, pra gente era muito fácil falar, aconselhar, estar junto. Só que eu vejo que o mais importante foi o amor que a gente desenvolveu por você, né? Isso, assim, foi... Aquela persistência, aquela coisa de acreditar que Deus podia. E, na verdade, eu olho pra você hoje, pra mim é poder de Deus manifesto. Amém. Sabe, é poder de Deus andando por aí e espalhando a glória mesmo, porque a gente também olhava pra você e pensava, acho que ela não vai conseguir. Não por falta de fé, mas pela dificuldade que você passava pra gente. E hoje tá aí, né? Eu não sei se você lembra, mas você falou uma vez pro pastor Eduardo, se referindo a mim, as meninas da igreja, que você jamais seria igual a gente. Foi. E hoje eu falo que você é mais do que igual a gente, entendeu? Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher transformada. Eu não sei, eu acho muito por impulso, muito.
E eu sei que isso vem de Deus, porque é uma coisa assim que você tem que fazer. O pastor Eduardo, em vez de fazer um sermão, ele apresentou o caso da Silvana. E ele estava muito angustiado, porque ele via a situação dela e ele estava preocupado porque ela estava sendo ameaçada. E ele falou, ela precisa sair do lugar onde ela está, e eu não sei o que eu faço. E ele pediu ajuda para a igreja. E eu levantei instantaneamente, eu fico com ela. E aí um domingo à tarde ela passou comigo, mas não tive proveito nenhum com essa conversa, porque ela não estava muito em condições. E depois de alguns dias eles levaram a Silvana para casa. E aí ela ficou, foram 40 dias, que não foram fáceis por causa disso, porque ela tinha que ser vigiada 24 horas por dia. E eu sou muito grata a um colega meu que trabalhava comigo em casa, que ele foi muito paciente, ele foi muito sábio, ele foi muito carinhoso com nós duas. Então, eu tenho muita gratidão ao Luciano por causa disso. Ele me ajudou muito, porque nessa época minha mãe já tinha Alzheimer. E para eu cuidar sozinha dela, eu não estava dando conta. Tive uma cliente que era psiquiatra, quando a Silvana estava em casa, e ela falou assim, que a Silvana tomou muita droga misturada. Que se ela tivesse tomado a droga pura, ela já teria, teria perdido muita coisa. Então ela acha que o que a Silvana tomava não era droga pura. Porque a Silvana ainda tinha um pouco de consciência, ela ficou sem droga em casa, ela conversava, ela passou apertada, ela tinha cada crise lá que não era brincadeira. A Silvana, ela era assim, olhava brava. Mas eu não sei, a Silvana era uma menina doce. Eu sempre achei a Silvana bem doce, sabe? Foi legal. E Deus é bom comigo, eu não sei porquê, mas Deus é bom. A Silvana nunca teve uma demonstração demoníaca na minha casa, nunca. Nunca. Ela se debatia, ela chegava... Uma vez peguei ela debaixo do armário, não sei como ela se enfiou ali. Às vezes ela me acordava à noite. Quantas noites ela ia me acordar que ela estava precisando de ajuda. Aí eu ficava orando, cantando com ela até ela se acalmar. Mas tranquilo. Uma vez, ela no desespero de ter a droga, ela macerou uns comprimidos, que eu acho que eram comprimidos analgésicos, porque outra coisa eu não tinha em casa. Ela talvez pense que fosse calmante. Ela macerou aquilo, embrulhou numa nota velha de dinheiro, que eu tenho guardado até hoje de lembrança, é um cruzado, 200 cruzados novos, e aspirou. Mas aí foi aquele auê, porque aquilo começou a arder e ela chorava, ela gemia, ela gritava, se abanava. O desespero de aspirar a droga. Um dia nós estávamos na igreja, eu não sei exatamente o que a gente estava conversando ali com a Celisa, e ela me falou de uma menina na escola que estava com problemas e tal, e que ela não sabia até que ponto ela podia se envolver com essa menina ou não, se isso talvez não fosse uma coisa perigosa, né? Ela ficou até um pouco com medo, né? E aí eu falei para ela, não, eu topo fazer alguma coisa por ela, né? E aí eu escrevi esse bilhetinho aqui, né? Eu falei, ó, leva esse bilhetinho, grampeei no cartão, né? E falei, ó, leva esse bilhetinho para ela e fala para ela me procurar. E para minha surpresa, ela me ligou e a gente marcou um encontro e um dia ela apareceu lá. Eu não sabia muito o que fazer naquele dia também, aí eu chamei o Adilson. O Adilson foi um irmão aqui da igreja que passou por uma experiência dessa com drogas. E ele tinha uma experiência muito forte, assim, uma coisa muito forte em relação à libertação, né? Eu lembro que eu falei, Adilson, vem aí me ajudar, porque vai vir uma moça aqui que eu não conheço, minha menina, 17 anos, e que está passando por um momento difícil, né? E para minha surpresa, a Silvana apareceu naquele dia, assim, estava dopada aquele dia? Tava ruim o negócio, porque ela apareceu e eu não consegui. Aliás, os dois ou três encontros que a gente teve primeiros, eu quase não vi o rosto dela, porque ela tinha o cabelo assim, né? Que ficava escondendo o rosto, eu não sei se ela estava com vergonha, não sei se isso já era um jeito dela. E aí nossa relação foi se estreitando, a gente passou muitas coisas juntos, né? E ela foi se interessando cada vez mais pelas coisas de Deus, mas tinha muita dificuldade, né, de entender as coisas de Deus também.
Até o dia que ela fez uma oração de entrega. Aliás, ela fez algumas orações de entrega, porque no caso dela foi um processo, sabe? Porque eu lembro que no caso do Adilson, o testemunho dele é assim: ele entregou a vida a Jesus no domingo, na segunda ele não usava mais drogas. No caso dela foi um processo de libertação, foi um processo árduo para ela, para mim e para a igreja, para muitas pessoas da igreja. Então levou um bom tempo até ela poder se libertar completamente, né? E tem algumas coisas que eu poderia destacar, né? Pelo menos duas coisas. A primeira é que um dia a gente estava conversando, estava tendo um almoço na igreja e a gente tava eu e ela sentado assim ali embaixo na garagem lá da igreja, lá do templo antigo, e ela olhou para mim e falou assim, sabe, passou a Mônica e mais uma menina lá, acho que a Aline, né? E ela disse assim, eu nunca vou ser igual a elas, né? E eu falei, não, você vai sim, você vai conseguir, né? Ela falou, não vai, você não sabe, né? Ela falou, você não sabe. Eu falei, eu não sei nada de você, mas eu sei de Deus, daquilo que Deus pode fazer, né? E ela falou assim, eu falei para ela, você vai ser sim uma pessoa diferente. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua vida, né? E hoje a gente olha para ela e vê, né? Casada, né? Tem o Cornélio, tem as crianças, tem ministério, né? E se você encontrar com ela na rua, você nunca vai dizer a experiência, a vida que ela teve antes, né? Porque Jesus deu um jeito em tudo, né? Transformou tudo. Jesus, ele fez realmente uma nova pessoa. Você olha para ela, ela é outra pessoa. Ela não é, ela mudou, a aparência, a fisionomia dela mudou no momento que ela foi impactada, né, pela presença de Jesus, né? E outra coisa que eu destaco, assim, que para mim é muito legal, muito importante de pensar, é assim, a coisa é para mim, nem é para ela, é para mim. Porque toda vez que eu vejo uma pessoa, que eu olho para a pessoa e falo assim, pá, se não tem jeito. Aí eu falo, peraí, Deus me deu uma experiência muito próxima, né? E um ensino muito forte, né? E ela me ajuda, né? Me encoraja. Quando eu tenho vontade de desistir, eu lembro dela também. Porque às vezes a gente fica tão enjoado, né, de tantos problemas, porque as pessoas têm muitos problemas, né? A gente fica pensando, quer saber? Eu vou deixar para lá, né? Mas aí eu lembro o que Deus fez nela, né? Isso me encoraja de novo, né? Então, para mim, essa parceria com ela, né? Esse momento que ela entrou na nossa vida como igreja, na minha vida, da minha família, na minha vida ministerial, foi extremamente importante. Então, Deus fez uma obra nela e fez uma obra em mim também, fez uma obra na igreja, né? E eu fico muito feliz, né, quando eu olho para ela e vejo aquilo que o Senhor fez. Cada vez que eu penso... Teve esse momento que a gente achava que não ia conseguir, né, pastor? Na minha conversa com ela, era assim, ficava nítido que ela queria morrer. Ela não dizia isso, ela tinha medo disso, mas tudo que ela fazia era em torno de morte, né? O diabo tinha dominado a vida dela e ela não sabia que ela estava sendo dominada pelo diabo. O diabo tinha dominado ela e ela estava falando e vivendo e caminhando para a morte, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, né? Ela estava com a vida destruída, com a vida toda torcida, e ela estava morrendo. Ela estava morrendo. Mesmo. Cada dia ela estava morrendo, porque ela vivia drogada o tempo todo. Ela vinha conversar comigo no meu gabinete, ela ia para o banheiro se drogar. Era uma questão de tempo, alguma coisa aconteceu, a polícia ia pegar, ou um outro traficante, né? Uma moça me ligou. Eu tocou o telefone e ela falou para mim assim, olha, para com esse negócio lá, para de... Como é que ela disse? Ela para... Você pode se dar mal se você continuar ajudando a Silvana. Ela falou assim, deixa ela em paz. Deixa ela em paz, porque senão você pode se dar mal. Aí eu falei para ela assim, eu não sei quem é você, mas eu quero dizer para você uma coisa.
mesma ajuda que a gente está dando para a Silvana, a gente pode dar para você. Aí ficou um silêncio e ela desligou. Ela pediu socorro usando droga. O teu problema foi a falta da presença de Deus dentro de você, né? Você começou a gritar socorro, 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 e aí você tentou preencher essa necessidade que você tinha de ter o Deus vivo dentro de você com a cola, com a maconha, depois com a cocaína, né? E a necessidade, como ela não era satisfeita, por isso que você saiu de uma coisa mais forte para outra, né? Uma coisa mais fraca para uma coisa mais forte, né? Porque, olha, não foi isso. Isso aqui foi muito pouco. Então agora eu preciso de uma coisa, né? De outra coisa. Até que era o dia da overdose. A overdose ia levar ela para o inferno. Já pensou? Foi o que aconteceu com a